Olá, você acompanha as atividades do Fornecer e do Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento. Eu converso com Luciana Amaral, ela é da SRS, é uma multinacional italiana na área de serigrafia e design, que tem uma matriz em Criciúma e uma filial aqui na região, na cidade de Rio Claro. Luciana, você falou sobre técnicas de desenvolvimento, ideia, projeto e produto. O que pode ser transformado no produto a partir da ideia original? Exato, o tema foi abordagem, realmente é o uso da criatividade no desenvolvimento de produto. Porque como que acontece isso? Eu trabalho na parte de comercial de design, a parte gráfica. Quando a gente apresenta um projeto para uma empresa, ele está impresso no papel e ele está ali definido algumas coisas, como o design já está definido, as cores estão definidas, e às vezes a visão fica muito limitada à proposta original. Então, às vezes o cliente olha e já descarta o projeto sem pensar nas possibilidades de criação que ele pode oferecer. Então, a ideia da palestra foi apresentar como se pode explorar um projeto gráfico com todas as matérias-primas que a gente tem no mercado, com todas as técnicas de desenvolvimento que a gente tem no mercado e conseguir transformar esse projeto em várias tipologias diferentes. Ou seja, é necessário que aquele que está desenvolvendo o projeto também conheça um pouco do processo de produção, do produto final. Exato, não, sem dúvida. A pessoa que trabalha no desenvolvimento de produto, ela tem que ter ciência, desde um pouco da parte gráfica, como também da utilização das matérias-primas e um pouco também, o importante também seria conhecer um pouco da parte industrial. Quais são as possibilidades de reprodução dessa peça na fábrica? Porque num laboratório é possível criar inúmeras coisas, mas nem sempre é reproduzível. Tem que pensar em velocidade de produção, quantas cores, quantas aplicações essa linha oferece, quais são as limitações da fábrica, as possibilidades de criação. Então, a pessoa que trabalha no desenvolvimento de produto, ela tem que ter um conhecimento mais abrangente, não é só limitado ao laboratório, tem que pensar na parte industrial também. Criatividade, então, não é técnica? Olha, a criatividade é a geração de novas ideias. Ela muitas vezes é fruto de uma situação ou de uma necessidade. Então, a criatividade consiste em olhar para as mesmas coisas como todo mundo, mas ver e pensar algo diferente. Então, existem técnicas para você desenvolver a sua criatividade. Então, existem algumas dicas para você explorar mais a sua criatividade. Porque a criatividade é natural do ser humano. O que acontece é que o dia a dia da gente, as pressões por resultados de curto prazo, tudo isso às vezes bloqueia a mente e impede a visão criativa. Então, as dicas que a gente dá é que, assim, no nosso dia a dia, as atividades do nosso dia a dia fazem com que a gente desenvolva mais um lado do cérebro do que o outro. Então, a ideia é, de vez em quando, a gente fazer coisas que contrariam o nosso cotidiano, tanto no trabalho como no lazer. Por exemplo, se você gosta de filmes de ação, de vez em quando assista um drama, um romance. Se você só ouve rock, de vez em quando, vai lá um sambinha, uma MPB, e lê revistas e livros de assuntos variados. Isso ajuda a aflorar e a desenvolver o potencial criativo, porque todo mundo tem um potencial criativo. A diferença é que umas pessoas desenvolvem mais do que outras. Em linhas gerais, Luciana, em que o profissional da área tem que estar atento nesse processo criativo? Você disse que pode haver uma diferença entre aquilo que foi projetado e aquilo que vai ser executado em vista da maneira como explorar essas técnicas, né? E o que a matéria-prima pode oferecer. No que ele deve ficar atento? Olha, o profissional de desenvolvimento tem que ficar atento a tudo. Na verdade, ele tem que, assim, a nossa cadeia produtiva investe muito em pesquisas, em inovações, porque muitas empresas têm uma fonte de informação que vem da Europa, que vem da Espanha, que vem da Itália. Então, o profissional tem que ficar atento às novidades do setor. Então, tem que explorar o que a parte de design gráfico pode oferecer, porque ele é super flexível. A partir dela pode se recriar e criar e transformar e inovar muitas coisas. As matérias-primas, as novidades do mercado, essas feiras são de uma importância muito grande também, porque toda feira sempre traz uma novidade, sempre traz uma inovação. Então, a participação desses eventos é fundamental para o profissional da cadeia produtiva
principalmente do Departamento de Desenvolvimento, ficar atento e explorar tudo que o setor tem para oferecer, porque é bastante coisa. Tá certo. Eu agradeço a presença da Luciana Amaral, ela é da SRS, multinacional italiana, com matriz em Criciúma e uma filial aqui na região, na cidade de Rio Claro. Ela falou sobre técnicas de desenvolvimento, ideia, produto e projeto e produto, envolvendo a questão da criatividade. Você continua acompanhando as atividades do Fornecer e do Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento. A gente volta já.